Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. A presença hoje é de uma personalidade que até recentemente ocupou um cargo de destaque na gestão municipal do município de Vila Velha, empresta seu conhecimento hoje à área de inovação da UFES, Rafael Gumiero, com quem nós passamos a conversar agora. Então, Rafael, como é que está esse esquema de você sair aí do setor público? Quer dizer, de uma certa maneira, continua no setor público, porque uma universidade também é ligada ao setor público, né? Você está vendo a distinção muito clara de modo de trabalhar, de modo de operar, de modo de funcionar? Está sentindo mais ou menos à vontade? Eu estou bastante à vontade, né? Muito obrigado aí, Eustáquio. Assim, é área pública também, né? E o convite lá na universidade da gente assessorar a área de inovação da universidade, muito se deu também em função de projetos que a gente teve à frente, né, na cidade de Vila Velha, coisas que têm essa pegada, assim, sabe, da modernidade, da relação com a inovação também, e naturalmente algum acúmulo, né, que a gente tem ao longo da vida. É um projeto bacana, né, um projeto bonito na universidade, que é da gente, sabe, estruturar um espaço empreendedor. O espaço empreendedor da universidade se propõe a ser um espaço de pré-incubação até pós-incubação de empresas júnior, startups, enfim, é uma contribuição que a universidade está dando ao ecossistema de inovação do Estado do Espírito Santo, e a gente está lá, né, podendo auxiliar nesse processo. E você consegue ser um algodão entre os cristais, tipo assim, o nicho acadêmico consegue se arrepiar quando eu falar de mercado, né? De fato, de fato. Então tem que criar uma transposição, tem que quebrar os muros da universidade para ela se integrar com o mercado, quando se espera que aquilo que é conhecimento acadêmico se torne conhecimento de mercado. Você tem administrado isso bem, está lidando bem com isso? Isso é um trabalho que a gente tem que tatear com calma, né? Você tem toda a razão. A universidade, né, tem muito essa coisa da produção do conhecimento, da pesquisa, né? Mas que fica intramuros. Exatamente, exatamente. Mas há um outro pilar da universidade, e a gente tem que se apegar a esse pilar, que é o da relação da extensão, né? A universidade vive de 3 pilares, né? O ensino, a pesquisa e a extensão. A extensão, acho que permite a gente pensar, né, aspectos como esse. Assim, eu lido muito bem, né, com a questão de mercado, e acho que os projetos que saem, né, de um espaço empreendedor, eles devem ser projetos a dar resultado para a sociedade e, por que não, né, dar lucratividade também, né, àquelas pessoas que estão ali empregando a sua vida, empregando a sua energia, aquele projeto. Assim, não é tão simples, né, no ambiente universitário a gente lidar com essas coisas, não. Mas a gente tem, né, conseguido, sabe, auxiliar nesse processo, até porque há uma visão, né, hoje da administração da universidade, administração superior da universidade, que valoriza também esse aspecto da relação com a sociedade e a relação também com o mercado. Afinal de contas, a gente forma os alunos na universidade, forma os profissionais na universidade para o mercado também, né? Então, essa é uma visão... exceto aqueles que ficam lá, faz pós-graduação, doutorado, pós-doutorado, e ficam lá e... Que é uma minoria, minoria, sabe? Também. Então, assim, né, isso é muito importante, a vida acadêmica, aqueles que optarem por uma vida acadêmica, mas... A maior parte das pessoas que estudam, né, que fazem uma faculdade, seja na UFES, seja na Universidade Federal ou fora da Universidade Federal, vão para o mercado de trabalho. E é importante que, né, faça essa conexão ainda dentro da universidade. A gente tem trabalhado dessa maneira com muito respeito e também tem sido respeitado nessa atuação. Rafael, antes de entrar numa agenda extremamente tardia de mobilidade urbana, que o motivo, inclusive... Que a gente trouxe você aqui, porque a gente quer debater esse assunto, perturbar mesmo, fazer desse uma pauta recorrente. Uma irresistível provocação me ocorre. Faltam ideias, formulação de soluções ou disposição política dos gestores para articular planos de mobilidade urbana? Falta. Nós vivemos um caos da mobilidade urbana, né, no Estado do Espírito Santo, de maneira muito especial
na Grande Vitória. Não estou fazendo aqui crítica nenhuma, né, específica, recente, né, ou, né, de algum tempo. Agora, veja você, né, projetos relevantes de mobilidade, né, e transporte público coletivo na Grande Vitória, todos datam de 30 anos atrás, Eustáquio. Em 89, iniciou a operação da Terceira Ponte, né, que foi um projeto, naquele momento, um projeto ousado, né, de mobilidade, que atendia aquela época, né? De lá para cá, o que absolutamente, né, foi feito na Grande Vitória em termos de mobilidade estruturante? Desativaram o aquaviário. Desativaram o aquaviário. A medida, né? grande medida. Exatamente. Em 89 também iniciou, né, o sistema Transcol, que foi muito importante. Assim, hoje... É a concepção inteligente. Sabe, eu tenho dito isso, como é que a gente faz uma crítica ao Transcol? É um sofrimento diário para o cidadão, um sofrimento diário, né, para quem precisa pegar, né, um ônibus, pegar um buzu lotado. Agora, né, o Transcol, ele, enquanto sistema, ele foi concebido e iniciou sua operação em 89. De lá para cá, o que foi feito na área de transporte público coletivo na Grande Vitória? Você fala, é uma agenda tardia, né? Acho que nunca, né, deve deixar de ser tempo para falar a verdade e falar aquilo que tem que ser dito e discutir aquilo que tem que ser dito, né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que debater essa agenda tardia, e você tem toda a razão nesse sentido, porque é, de fato, um caos que a gente vive na região da Grande Vitória, a falta de projeto na área de mobilidade. Por isso que eu mencionei a falta de disposição política dos gestores. Eu acho que talvez tenha sentido isso na carne. E eu reitero sempre que posso, uma das pragas da nossa cultura política é o fato de que o gestor do momento ignora tudo que se fez antes, porque não tem a autoria dele, ele não vai levar o crédito, né? Então você desenvolve uma série de trabalhos, investe tempo, dinheiro, recursos, atenção, esforço. Vem o outro que te sucede, simplesmente para, mamãe, essa não é a minha visão. Então, assim, aquilo que a gente chama de projeto de governo, né, projeto de sociedade. Agora eu quero tratar de uma questão, de um choque cultural que está demorando. A ruptura com o carro. Até quando as cidades serão feitas para a gente e até quando elas permanecem sendo feitas para carro? Pois é. Eu acho que uma coisa passa pela outra, né? Essa cultura monomodal, né, do veículo exclusivamente, né? E quando você fala da política pública também, né, eu acho que as coisas têm uma relação muito significativas. Assim, olha, eu acho que está na hora de romper na vida pública, né, essa coisa de projeto de governo, projeto de gestão, porque o político, né, ele passa, né, a gestão, ela passa. Agora, sim, sabe, tem projetos, né, que precisam ter um caráter de política de Estado, né, que independente do inquilino da vez, né, que ocupa a cadeira, que usa a caneta, mas projetos que tenham, né, relativa perenidade. Agora, veja, né, nós, está mais do que, né, no momento, na Grande Vitória, a minha avaliação, sabe, a nossa avaliação em relação a isso, né, da gente discutir as oportunidades que existem, né, para que a gente possa desenvolver, né, sabe, plano efetivo, né, e colocar de pé projeto significativo de mobilidade alternativa, porque você fala aí, né, da questão do carro, né, e há uma tendência natural da utilização do carro. Por quê? Porque se você tem um transporte público coletivo precário, ruim, né, não tem como não pegar o carro. O cidadão, ele vai optar, aquele que pode, aquele que consegue, né, pagar essa gasolina, né, nesse preço que a gente está sofrendo com isso, mas aquele que ainda pode fazer isso, ele vai pegar um carro, né? Agora, à medida em que a gente, sabe, né, os atores públicos
né, as figuras públicas, né, e a sociedade, sobretudo, porque, assim, o exercício de liderança é muito importante, mas a sociedade tem que entrar nessa, né? Porque quando a sociedade entra nessa, pressiona, né? Não pode ser passivo. A sociedade entra nessa, pressiona, né? O agente público, ele se vê na necessidade de se mexer na cadeira, né? De se mexer na cadeira. Eu acho que isso é algo muito importante. Assim, né? Mobilidade alternativa, tem gente, a gente teve à frente da implantação do sistema Bike VV na cidade de Vila Velha, o sistema de compartilhamento de bicicletas, uma coisa maravilhosa, né? Não só para Vila Velha, em todos os lugares onde se implantou sistema de compartilhamento de bicicleta, a coisa, né, vai muito bem. Mas na nossa cidade, aqui em Vila Velha, por exemplo, né, a mobilidade, as pessoas pedalam, utilizam a bicicleta, né? A Jerônimo Monteiro, né, uma importante via da cidade que liga Paú, né, ao centro da cidade, não tem uma ciclovia, Eustáquio. Mas mesmo assim, você passe na Jerônimo Monteiro no horário de 6 da manhã a 8 da manhã e no horário de 5 da tarde às 19 horas da tarde. As pessoas utilizam aquela via. Mas aí umas considerações a serem feitas, até porque você tocou num tema que me é particularmente muito caro, a bicicleta. É óbvio que quando o carro era instituído como um símbolo de um status social, né, e um sonho de consumo, 20% da população tinha acesso ao carro. Quem tinha um carro, né, o primeiro carro, eu acho que todo mundo sabe o que foi o primeiro carro na sua vida. É inesquecível, inclusive. Mas depois, com a necessidade da escala do mercado, o carro virou meio que um eletrodoméstico. Então, você compra um carro pagando 600, 700 reais por mês, mesmo que vai te custar muito manter, mas todo mundo é tangido pelo sonho do consumo de ter um carro. Faltou combinar com a estrutura viária, não cabe todos os carros, não cabe, né? A frota decuplica a cada 10 anos ou 20 anos e a estrutura viária se mantém a mesma. Então o carro virou essa relação. Você vê a desproporção das calçadas e das vias de rolamento, das pistas de rolamento das ruas, para você perceber a prioridade do carro sobre o cidadão. Então aí começa a surgir umas coisas assim. A gente percebe lugares mais desenvolvidos até do que o Brasil, que o que se busca é a mobilidade, quer seja de carro ou não. Em vários lugares o carro está sendo restringido, se não hostilizado. Certo? Você imagina, Vila Velha é um lugar que no raio de 6 quilômetros, 7 quilômetros, você realiza todas as suas atividades cotidianas. Trabalhar, estudar, ir à praia, fazer tudo praticamente, né? Todo um percurso desse pode ser coberto pela bicicleta. É um lugar plano. Vamos admitir que nós vivemos nos trópicos e pedalar gera calor, gera suor. Então, tudo bem, tem a micromobilidade agora representada pelas patinetes, pelos mecanismos elétricos que proliferam lá na Europa, né? As scooterzinhas, as coisas. Todo mundo usa isso simplesmente porque é muito mais racional. Você tem um equipamento pequeno de deslocamento que te custa pouco esforço do que você entrar no carro que tem 1 tonelada, 1,3 toneladas, 6 metros quadrados emitindo monóxido de carbono para transportar uma pessoa. E aí entra uma questão. A ciclovia tapa a bicicleta igual açúcar tapa a formiga. Essa sala aqui está limpa. Se você jogar açúcar ali, vai aparecer formiga de onde a gente não sabia que existia, né? Então, você falou que você citou esse episódio aí da Jerônimo Monteiro. Uhum. Há anos a classe operária recorre à bicicleta, aventurando-se na disputa da via com o carro. Até que alguns administradores mais conscientes fazem algumas ciclovias, né? Mas se rasgar a ciclovia, você imagina uma ciclovia daqui até Paú, uma Luciano das Neves até da Prainha até a Rodovia do Sol. É claro que a bicicleta chega. E é claro que as pessoas descobrem que bicicleta é meio de transporte. Em suma, desculpa até você que é o entrevistado, mas eu fico inconformado como não se consegue enxergar isso, cara. É isso mesmo. Eu acho que assim, né? Para resumir, concordo, né, do início ao fim com aquilo que você coloca. Assim, é momento, né, da gente despertar para a necessidade dessa mobilidade alternativa que só ganha todo mundo. Ganha a sociedade, ganha a cidade, ganha... e você coloca uma questão, que é a questão das ciclovias, né? Naturalmente que, assim, à medida em que você
vai criando mecanismos como esse, de bicicletas compartilhadas, a utilização de modal alternativo, ligado ao transporte mais estrutural, o transporte coletivo público. Estimulando, né? Também estimulando isso aí, né? Sabe? Vai se criando essas condições, inclusive condições culturais, porque você colocou uma questão importante, que é a questão das ciclovias. De fato, é muito importante. Por quê? Porque o tema da segurança também tem relação direta com a questão da mobilidade, e a gente não pode negligenciar isso. Mas há uma questão cultural. Você citou a Europa. Você vai a Amsterdã, há uma convivência, né, entre, sabe, o VLT, né, os carros, as bicicletas não necessariamente em todos os espaços, em todos os locais de Amsterdã, por exemplo, né, tem uma ciclovia, mas há uma convivência. Mas há uma convivência por quê? Porque se criou uma cultura, né, em relação a isso. Olha, planejamento cicloviário, né, é a nossa avaliação, sabe? Né? Planejamento cicloviário que pensa coisas muito espetaculosas, um viaduto, um elevado, né? Não dá certo. É para não acontecer. É para não acontecer. Planejamento cicloviário bom, sabe qual é? É utilizar uma ciclovia ou projetar um ciclofaixa onde as pessoas já pedalam. Porque ali já há uma vocação natural, né, para que essas coisas ocorram. Isso é um bom planejamento cicloviário. A presença hoje é do assessor de inovação da UFES, Rafael Gumiero. A gente volta já. Voltamos com a presença do assessor de inovação da UFES, Rafael Gumiero. Rafael, com a sua visão de entusiasta aí da micromobilidade e defensor da micromobilidade, como que você concebe um plano cicloviário? Pelo menos, vamos falar para a nossa cidade aqui, Vila Velha. O mais simples possível, né, para toda a Grande Vitória. Isso se replica, né, para todos os lugares que se possa pedalar. O que é o mais simples possível? É utilizar aquela vocação natural que há, né, naturalmente, buscar ali criar, né, ciclovias que deem acesso às pessoas, ciclofaixa. Por exemplo, aqui em Vila Velha, para falar, né, da cidade onde está sediada a emissora, acho que era fundamental que a gente colocasse, né, iniciasse, começasse a executar ciclovias ligando os terminais de ônibus aos bairros. Porque só com isso aí, né, a gente garantiria, sabe, aquela chamada última milha, né, que a pessoa chega, né, no terminal de ônibus e consegue chegar em casa utilizando uma bicicleta e aí, sabe, coloca um predicado de uma vida mais saudável, né, e também descomprime o transporte público coletivo, né? Você precisa de fazer essas linhas finais, né, com tanta intensidade. As linhas de abastecimento, então, seriam também complementadas por ciclovia? Eu acho fundamental. É a chamada linha de abastecimento que leva do bairro ao terminal. Exatamente. Eu acho fundamental, né? Para mim, um planejamento cicloviário é por aí. É com simplicidade. Planejamento cicloviário que pensa coisa muito mirabolante, a coisa não vai caminhar. Primeiro, né, que não tem recurso para isso e não vai investir recurso nisso aí, exclusivamente. Assim. E segundo, né, que as pessoas acabam não utilizando. Como é que você está vendo essa construção da ciclovia na ponte? Olha, eu vejo, em certo aspecto, com entusiasmo, né? A gente que incentivou tanto, né, a utilização das bicicletas, criando sistema, podendo ajudar a criar sistema, né, de compartilhamento de bicicleta. Então, nesse sentido, eu vejo com entusiasmo, mas vejo com preocupação também, né? Porque tem estudos e avaliações, né, já ocorrendo e tem demonstrado que a preocupação não é com o aspecto de engenharia, né, quanto à estrutura, né? Certamente é uma obra muito bem feita nesse sentido, mas quanto à utilização, né? A inclinação da ponte tem trechos ali de uma inclinação de 5,5%. Né? Toda ciclovia em rodovia, né, sabe, não é indicado que se passe, né, de uma inclinação de 4%. Para quem vai subir, tem que ter perna e bicicleta também, e marcha de dois. atleta. E marcha 2. E de atleta, né, para poder subir. Agora, o maior problema
pode vir a ser a descida, né? A gente sabe correr risco de acidentes graves, né, na ciclovia. Então, essa é uma preocupação, né, que eu acho que deve ser levada à transparência, né, das pessoas, levada à transparência da população. O governo do estado que está tocando essa obra deve agir com muita maturidade, né, em relação a isso, mostrar os estudos técnicos, sabe, avaliar isso junto à sociedade. Acho que é muito importante. Por quê? Porque uma ciclovia como essa, que tem tudo, né? Inclusive um dos predicados, né, a ciclovia da vida, porque a ponte passou a ser também um símbolo, além do símbolo lindo da nossa região, nosso cartão postal, mas também passou a ser um símbolo ruim, né, do suicídio ali. Então, tende a ser, né, e o desejo é que seja uma ciclovia de preservação da vida. Essa ciclovia de preservação da vida não pode ser uma ciclovia que venha depois, né, a causar na utilização risco de acidente, risco à vida também. Então, há uma preocupação nesse sentido, mas a gente vê com entusiasmo no sentido de que é uma alternativa de mobilidade e que se, né, sabe, assim, bem construída no sentido da usabilidade, né, da ciclovia, do uso da ciclovia, aí naturalmente vai ser uma coisa muito bacana, né, no sentido de que a gente consegue descomprimir sim o trânsito, consegue inclusive gerar alternativas de mobilidade ali. Levantando essa bandeira solitária já há alguns anos de rua de pedestre. Mas não estou falando de você pegar um beco lá no fim, lá na periferia e reservar ele para transeunte e falar que aquilo é uma rua de pedestre. Eu estou falando de pegar uma artéria principal, expressiva, entendeu? Recondicionar o trânsito, fazer uma reengenharia de trânsito para dar vazão ao trânsito, sem contar exatamente com aquela via, e instituir uma pietônia, não uma rua de pedestre em que as pessoas, rua larga, com canteiros no meio, onde as pessoas possam transitar, as pessoas possam se verem, se reverem, se tocarem, possam parar, contemplar vitrines. Aliás, eu acho que até de passagem ainda fortalece o comércio varejista, que está cada vez mais confinado nos shoppings. Aliás, os shoppings se tornaram o centro de vivência urbano, né? As pessoas vão lá até para comprar, para entretenimento, para verem, serem vistas. E perdemos o contato. Esse contato eu entendo, defendo, que uma rua de pedestre humaniza a cidade. Hoje a gente se desloca do carro, raramente, exceto quando vai à praia. Mas todo deslocamento é feito dentro de carro. E de carro você não para, você não cumprimenta, você não revê, você não conhece, você não interage. Como é que você vê isso? O que você acha? Você acha que é sonho de uma noite de verão? Não acho, não. Eu acho que são sonhos importantes, né, que a gente deve buscar sonhar junto, né, aquela... Assim, já dizia o Caetano Veloso, acho que a gente está vivendo o avesso do avesso do avesso. Né? Por que eu digo isso? O nosso planejamento de desenvolvimento das cidades, né, as vias, né, para a locomoção de veículo, ocupam 90 e tantos % da via. Né? Ou seja, a gente não destina nada para pedestre ou quase nada, nada para ciclovia ou quase nada, ao passo que isso é que certamente dá mais qualidade de vida, né, para as pessoas, para o cidadão. Está errado, é óbvio que está errado, né? A gente precisa algumas vozes, né, a sua, a nossa, então se levantar, né, e ir colocando essas obviedades, porque a sociedade também precisa ouvir, né, em alguns momentos as obviedades, aquilo que está tão na cara que de repente as pessoas não veem porque colou, né, colou no rosto. Está óbvio demais, Está óbvio demais, está muito na cara, né? Então assim, esses espaços de pedestre, as vias de pedestre, as vias para a ciclovia, precisam ganhar mais espaço, né, nos nossos planos diretores, precisam ganhar mais espaço nos planos de mobilidade. Né? O plano de mobilidade tem pensado em uma única solução, né? A solução rodoviária. Ninguém aguenta mais isso. É um caos. Né? Está demonstrado em todos os aspectos. Né? Assim, né? A população precisa dar um clique em relação a isso, mas
há necessidade também do exercício de lideranças nesse sentido, né? De que as pessoas falem dessas obviedades e que a gente consiga, sabe, produzir política pública nesse sentido também, em cima dessas obviedades. A necessidade de que você tenha modais alternativos, que não dá da gente pensar só em estruturar rodovias, estruturar ruas e tal, né? Por quê? Porque não dá conta mais, né, dos carros. Então, o aquaviário, oh, meu Deus, né? Que maravilha, né? Que a gente, sabe, consiga restabelecer o que tivemos, né, na década de 80, no início da década de 90. Quem dera voltar uns 40 anos. Quem dera a gente voltar 40 anos. Queremos isso. Mas é muito importante que o aquaviário, por exemplo, a gente tenha, né, ciclovias chegando, né, nas marcas do cicloviário, do aquaviário, ali nos terminais, chegando sistema de compartilhamento de bicicleta, impulsionando o uso dos elétricos ali também. Tudo isso vai dar qualidade de vida, né, ao cidadão e a gente vai descomprimir esse caos que é o transporte na Grande Vitória, sabe? Para falar de mobilidade, para falar de transporte público coletivo também. Quero agradecer, Rafael, muito sua presença aqui, sua disposição em estar tratando dessa agenda, que é uma agenda aparentemente ingrata, mas vai que um dia cai a ficha de alguém que tem poder de decisão, né? Vai que a gente cola, né, Eustáquio? Assim, eu acho que há um grande marco agora, né, que é o encerramento da concessão da terceira ponte e da rodovia do Sol, trecho Vila Velha-Guarapari. Em dezembro do ano que vem, encerra esse contrato. Sabe, eu acho que é momento da gente trocar o pedágio por um novo projeto estruturante e alternativo de mobilidade para a Grande Vitória. Por que não pensar em um VLT, um veículo leve sob trilho, sabe, integrado ao aquaviário, integrado também a sistemas de compartilhamento de bicicletas, integrado à utilização dos elétricos. Acho que isso traria um salto de qualidade, né, para a região metropolitana. E eu digo uma oportunidade por quê? Né? Porque para quererem, né, que desça de goela abaixo da sociedade, né, capixaba um novo pedágio, somente com o discurso da manutenção necessária da ponte, da manutenção necessária das vias, né, da rodovia, olha, isso é muito pouco para a sociedade pagar, né, um pedágio como esse, por exemplo, o pedágio da terceira ponte. Num projeto estruturante, um projeto alternativo, isso, né, junto, aí vale a pena. Novamente grato, Rafael. Um abraço. A presença hoje de Rafael Gomeiro, da Diretoria de Inovação da Universidade Federal do Estado do Espírito Santo. Até já. Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você.